noite, pessoal! Bora para mais uma live do dia e o tema de hoje é Tokusatsu. Tokusatsu. Eu não consigo explicar Tokusatsu em poucas palavras. E, gente, o pessoal do Terço Samurai tava super animado para assistir live do Tokusatsu. Aproveita, vai mandando as dúvidas que vocês têm sobre o tema. Quem não sabe o que é, já aproveita, já é uma dúvida. E hoje a gente vai bater um papo com a galera do Senpu Tokusatsu. E vocês me pediram muito esse tipo de live, uma live assim de assuntos mais relacionados à cultura pop japonesa, uma cultura mais... Vamos lá! Olá! Olá! Oi! Estão ouvindo bem? Sim. Então, como é que tá aí pra você? Tá ótimo também. Muito bom. Perfeito. E aí, meu povo, como vai? E, gente, tá, vamos começar, porque senão eu vou começar a perguntar e aí já vou entrar no assunto, então é melhor começar logo a live. E a primeira pergunta de sempre é, se apresente, quem é a galera do Senpu Tokusatsu? E o que é Tokusatsu? Porque se bobear, tem muita gente que curte, mas não sabe o que é Tokusatsu. É Sim, verdade. é verdade, é verdade. Vai lá. Pode ir primeiro? Vai. Então, eu sou a Ana Carolina. No Senpu, eu atendo por Patrine, que é uma das séries de Tokusatsu, uma série de uma heroína feminina. Então, eu adotei esse nome para o nosso podcast, quando a gente começou a gravar. Eu sou jornalista, mas quando eu comecei, a gente começou com o Senpu, eu nem sonhava em nada, assim, era estudante, né? Assim, a gente era fã mesmo, e daí a gente começou a produzir uns conteúdos para ver no que dava, né? E é isso, assim, acho que é isso. E eu sou o Luiz, só que lá no Senpu também sou conhecido como Fire. Todo mundo tem um nome assim, porque tem tanta série, a gente Super-herói, né? quer usar os nomes de herói também. E eu sou eu me formei como publicidade e agora eu trabalho dando aula. Mas o Senpu foi um negócio que surgiu naturalmente na nossa vida por a gente sempre gostar de Tokusatsu. E respondendo a pergunta, tudo é Tokusatsu. Mas a verdade é que Tokusatsu é uma abreviação de uma palavra em japonês que quer dizer efeitos especiais, Filmes com filmes efeitos com efeitos especiais. especiais e tudo mais. Então, assim, a grosso modo, são essas séries que tem efeito especial, que tem super-herói, que tem monstro gigante, que tem robô Explosão. gigante, explosão, um monte de gente de roupa de lycra colorida. Isso tudo tá dentro do Tokusatsu. É verdade. Mas acaba que ficou muito mais caracterizado pelas animações japonesas, né? Isso, o Tokusatsu, ele, apesar de ter várias vertentes em vários lugares, o que ficou mais conhecido foram acho que até porque surgiu lá, foram... A nossa A gente tem cachorra, uma gente. cachorrinha. Ela faz isso. Tudo ficou conhecido porque o que surgiu lá, né? Então, assim, o que é mais conhecido aqui no Brasil, eu acho que são realmente o Jaspion, Jiraiya, Changeman, que são essa coisa bem japonesa, bem marcante mesmo para muita gente aqui. Mas já é uma coisa bem antiga, né? Vai lá atrás no Godzilla, aquele preto e branco, Monstro Gigante, National Kid, porque sempre que a gente pergunta, assim, às vezes para os nossos pais, né, que é uma geração um pouco anterior da nossa, eles sempre lembram do National Kid, acho que passou aqui no Brasil, não tenho certeza, mas acredito que passou na televisão. E o que todo mundo lembra é o Godzilla, né? Desses que não são esses três que a gente fala que passou na época, a gente chama da época da manchete, que foi final dos anos 80 e começo dos anos 90. E aí pegou a nossa geração. O pessoal né? fala que o Godzilla é um marco mesmo, que é como se fosse o início se deu com aquele primeiro Godzilla lá. E acaba que o Godzilla hoje, né, até em Tóquio, assim, tipo, tem o Godzilla lá em cima do prédio, porque... Sim, no prédio fica do lado. Cara, e a gente é apaixonado pelo Godzilla aqui. Eu, especialmente, eu tenho uma paixão por monstro gigante que robô gigante. Inacreditável. Robô e monstro gigante, é a minha vida. E daria pra dizer que, então, com essa definição de Tokusatsu, que, por exemplo, a maior parte desses filmes de super-herói, então, se encaixa na configuração de Tokusatsu. Tranquilo, Sim. tranquilamente. Tem gente que é mais purista, fala que tem que ser só o japonês. Mas a gente entende que é qualquer coisa que tenha efeito especial, herói, que tem uma coisa de ficção, assim, puxado para explosões e para heróis e para essa coisa toda. Tanto é que muita gente fala assim, e Power Ranger? Power Ranger é Tokusatsu? Muita gente acha que não, mas está classificado como Tokusatsu também, que é bem americano. E filme da Marvel, pra mim, eu chamo de Tokusatsu tranquilo.
É verdade, faz sentido. Então vamos lá. E de onde que surgiu? Vocês falaram aí que surgiu bastante tempo a ideia do Senpu Tokusatsu. De onde que surgiu esse projeto e por que que vocês resolveram criar? A gente obrigou o rapaz que criou o Senpu a aceitar a gente. Por quê? Eu sempre, e a Ana, o Patrini também, a gente sempre foi apaixonado por isso, desde menino, porque assistia, né? Assistindo E um TV. dia teve um evento de exibição de séries aqui, tipo aqueles eventos De de anime, né? anime, coisa aqui em Uhum. BH. E aí eu falei, ó, vai ter uma sala de Tokusatsu lá. Vamos ver o que que é. Você tem 14 anos? Tem mais ou menos É. isso, Eu mais falei, ou menos vamos uns ver o que, 14 que, anos, que, que 15 eles estão anos. exibindo lá. Eu entrei e tinha um rapaz lá exibindo uma série de Tokusatsu até que eu não conhecia. E eu falei assim, poxa, esse cara é legal. E aí eu fiquei lá o dia É, inteiro, porque porque geralmente você vai nesses eventos para ver os cosplays, tem banda, tem outras coisas. A gente ficou literalmente o dia inteirinho na frente da televisão lá do telão que tinha e assistindo eu levei um Tokusatsu. O papel, uma dia todo. canetinha, um bloquinho, eu fui Anotando os anotando. nomes. E aí, esse rapaz, eu já vou falar quem ele é, mas ele tava sorteando a cada episódio, a cada exibição, ele tava sorteando um brinde. E eu não ganhei nenhuma Nada. vez. E aí eu acho que ele ficou com pena e no final do dia ele levou um DVD pra mim e me deu de Ele presente. falou, nossa, você ficou aqui o dia inteiro, você merece um Aí DVD. eu falei, cara, você faz essas exibições, você tem um site? Ele falou, não, a gente tem só um fórum. E aí eu falei, então eu vou fazer parte desse fórum agora. E aí, esse cara é o Mozart, que é a terceira pessoa responsável pelo Senpu. E nessa história toda, a gente decidiu montar um blog para contar as notícias. E Aham. dessa história toda, também a gente resolveu montar um podcast. E aí, Uhum, o resto é o Senpu. é isso. Então vocês basicamente fazem resenha, debatem um pouco sobre o universo do Isso, Tokusatsu. isso Porque aí. assim, eu sou nerd, mas eu sou nerd da categoria assim, nerd de estudar, sabe? Porque eu sou uma Aham. pessoa que vicia muito fácil. Então, o que que eu fiz na vida? Para eu não parar de fazer as coisas produtivas da vida, eu falei, eu não vou assistir, não vou jogar. Porque se eu começar, eu não consigo É parar, verdade. Isso entendeu? é É, verdade. é, é um problema. É um problema. Aí, só que meu irmão, não. Meu irmão, ele assiste. E volta e meia eu ia na casa do meu irmão, e ele tava assistindo o canal do Ei Nerd. Aham, E sim. aí eu sentava pra assistir também, né? Porque assim, a pessoa que gosta, por mais que ela não assista, ela gosta do assunto. É isso, é isso. E é bem esse conceito mesmo do que ele também faz, de fazer resenha. Vocês questionam também a história, falam assim, eles falavam isso, mas aí você vê no próximo episódio que não é bem assim. Totalmente. Sim. E a nossa diversão é sempre assim, ver o quão legal e o quão interessante eles conseguem deixar um monte de monstro de De borracha borracha, e verdade. gente de lycra se batendo. É. O que tem por trás disso que é tão interessante, que faz a gente sentar e assistir 50 episódios por série ali? Uhum. Tem uma coisa a mais, né? E aí a nossa resenha é sempre voltada a isso. Eu sei que tem canais que gostam de fazer uma resenha mais descritiva, mais Técnica. técnica. O nosso negócio é por que que a gente gosta dessa série, o que que ela traz de emocionante, o que que ela traz de divertido pra gente, né? É sempre legal achar um errinho, uma coisa que a gente acha divertido de acontecer, tipo, olha o zíper dele aparecendo ali, isso tudo pra gente é muito divertido, faz muito dentro, tá muito dentro da cultura do Tokusatsu, é divertido. Vale lembrar que, assim, né, a gente falou sobre essas séries antigas e tudo, mas a gente não falou. Aí, nesse retorno nosso, que foi mais ou menos 2008, 2000, mais ou menos 2007, 2008, que foi quando a gente foi na sala de exibição, é. que a gente descobriu isso também. O Tokusatsu, a gente generalizou, pode ser qualquer filme, qualquer, né, série, filme de efeito especial, mas no caso do termo japonês e tudo, ele se tornou meio que um gênero, é um gênero de produções, e existe uma produtora especificamente, que é a Toei, que é a maior, que tem a Tsuburaya também, que é da família Ultra, mas tem a Toei, que atualmente, né, ela tem um programa chamado Super Hero Time, que passa lá no Japão, que são duas franquias, que é o Kamen Rider, que são aqueles heróis, geralmente, agora não, eles já acrescentaram mais, mas geralmente é um herói meio que solitário, um principal, né? Que parece um Parece, gafanhoto. tem sempre alguma característica de gafanhoto, de inseto, alguma coisa assim. E tem o Super Sentai, que aí são os que deram origem aos Power Rangers, que são aquelas equipes dos heróis coloridos e tudo. E isso todos os anos se renova. É como uma malhação aqui. Todos os anos vai renovar, vai vir uma nova equipe, vão vir novos atores. E isso é um evento para eles.
Eles literalmente fazem coletivas de imprensa gigantescas para apresentar os atores, eles vão vestidos e já tem aqui no Brasil, né, que a gente acompanha há algum tempo, tem essa coisa de saber como que vai ser o visual, aí sai um sketch, um desenho do visual, todo mundo quer saber. Aí qual que vai ser o tema? Vai ser dinossauro, vai ser nave espacial, né? A gente sempre fala que a série do ano, por exemplo, o Kamen Rider de 2020 começou em 2019 porque o bafafá de ver uma imagenzinha que pode ser uma possível armadura dele já dura dias de discussão. Falando em como é que vai ser, será que vai ser legal, será que vai render, não vai render. Então, o que a gente faz é isso, a gente assiste essas séries e o podcast vai meio que conversar sobre elas, né, falar sobre elas até... A gente geralmente fazia meia temporada, né, chegava na metade da temporada, a gente coloca aí nossas considerações, nossas opiniões sobre as séries. E no YouTube a gente já faz temas mais gerais mesmo. Aí a gente fala desde as séries antigas, coisas de nostalgia, ou personagens específicos. E tem também resenhas, no YouTube agora a gente está com resenha de anime também, que abrindo um pouquinho animes que são baseados em tokusatsu, porque também tem isso, né? Tem essa ligação entre as duas coisas. Mas é um universo muito grande, que é igual você falou no começo, assim, tem gente que pode até gostar e não saber que existe. E existe, todo ano tem ali uma série nova e tem pessoas que acompanham isso com muito afinco, que eu gosto de estar falando muita discussão, será que vai ser o quê? Como que vai ser o próximo herói? E vale lembrar, claro, que essas séries são feitas para o público infantil. A gente assiste de gaiato que a gente mas elas lá no Japão, a gente tem amigos, né, que gravam com a gente, que já viajaram, tem um amigo nosso, inclusive, que mora lá, e ele já falou que, na verdade, é para crianças e para a mãe que está em casa tomando conta da criança. Enquanto a mãe está fazendo as coisas dela lá e tal, ela, senta aqui, filhote, e fica de olho ali na tela no que está passando. E eu acho que é aí que eles atingem a gente também, porque eles pensam também nesse público mais adulto que está com a criança, então... Eles não deixam a série tão infantil a ponto de só uma criança assistir, mas não tão adulto que só um adulto consiga assistir também. É infanto-juvenil, né, assim, mas o foco mesmo, porque atualmente já não é como... Isso também é uma discussão gigantesca no meio, assim, na internet. Porque antes, principalmente o Kamen Rider, era aquele herói solitário, ele montava na moto e ia defender o mundo. Mais dark, né? Uma armadura preta e tudo, não sei o quê. E hoje em dia já não é tão assim. Hoje em dia eles já são adolescentes, tem um que a temática é escola, ele tá dentro da escola e as coisas começam a acontecer na escola e, obviamente, depois elas se expandem para o mundo e ele tem que salvar o mundo. A gente já teve temática de videogame, temática de grupo de dança. Então já teve várias temáticas que agora são mais infanto-juvenis, não são mais só aquela luta do bem contra o mal. A linha que segue ali é essa. Mas a temática já é um pouco mais nova. E vocês falaram que uma das grandes... como é que é o nome? Não é emissora que você falou? Produtora. É a Toei. E, cara, tem o Toei Eigamura lá, né? Que é tipo uma vila. É tipo um parque... Não é de diversão, é um parque temático. Só com coisa assim, pra quem curte, eu acho que... Vale a pena. Chega a dar uma dor no peito de ouvir esse nome e saber que a gente ainda não conseguiu conhecer aquele lugar, mas realmente existe sim, e tem eu não sei como é que tá agora, mas até um tempinho atrás tinha um museu do Tokusatsu lá que você podia ver, que é da Toei também, que você podia ver muita coisa, os capacetes, as armas, os bonecos, tudo. Eu não sei, porque parece que estavam reformulando isso. Eu não sei como é que tá agora, mas é inacreditável e, assim, a Toei é a grande produtora junto com a Tsuburai, mas a Toei eu acho que o nome é até mais forte, né? Tem até mais tempo, né? Assim, no mercado, eu acho. A Toei é bem famosa. E qual o Tokusatsu favorito de vocês? Isso aí! Nossa, existe um termo dentro do Tokusatsu que até para outras produções o pessoal usa, mas que é o termo viúva. O que é o viúva? É quando você gosta tanto de uma série que você não gosta de falar das outras, que você acha que só aquela é boa. Você não aceita que ela acabou. Esse termo é até bem pejorativo, assim, o pessoal não usa muito, não. Mas a gente, aqui, o casal, a preferência é um Kamen Rider que chama Kamen Rider Double, ou W. W, né? E o mais legal dele é que são dois personagens que, quando eles se transformam, eles viram um só. E aí tem
a mente, a memória dos dois fica junto e eles combatem junto ali. A armadura vai para o corpo de um deles, o outro desmaia, e então é muito legal, porque a consciência sai do corpo. A consciência sai do corpo. E tem uma menina que ela tá envolvida nisso, porque ela é amiga deles. Então, quando faz, chama Henshin, né, a transformação, quando faz essa transformação, ela já sabe que o outro vai desmaiar, então ela já fica atrás dele com a mão, segurando ele. Pra ele segurar, ele desmaia e a consciência dele vai pra junto com o outro. E ela é Eu poderia comparar esse momento com a fusão do Dragon Ball? É bem parecido, bem parecido. É bem isso. E aí o que acontece? O Kamen Rider, como a gente falou, cada um tem uma temática, né? A temática do W é de investigação. Então são dois detetives. Um é detetive e o outro ele é como se ele fosse uma enciclopédia humana. Ele sabe um monte de coisa. E esse que vira uma consciência, ele tem um acesso a várias informações, tipo Matrix, que o cara consegue viajar nas bibliotecas e ter informação disso tudo. E o outro é mais da ação. Por isso que um transforma e o outro fica ali como uma consciência pra ele. A gente adora. E junto com isso, pra mim, Godzilla sempre, na vida, pra sempre, forever. E tipo, tem vários filmes de Hollywood que foram inspirados em animes japoneses. E vocês contando essa história desse Black Kamen Rider, assim, me faz lembrar um pouco... Caraca, esqueci o nome. Dr. Watson e... Sherlock Holmes? Sherlock Holmes. Cara, tem muita coisa. Nossa, tem várias referências ali. Eles gostam até de fazer isso, sabe? De, tipo, pegar uma série e fazer referência ao mundo pop no geral. Tem uma série que chama Lupato... Lupin Ranger versus Pato Ranger. Que eles têm um Sherlock Holmes. Olha só, entendeu? Em vez de Sherlock Holmes, tem um Sherlock Holmes. E eles são policiais e investigam também. São duas equipes, uma equipe é de policiais e a outra, que é do Lupin, são ladrões. Aí é referência ao Lupin, que é um personagem francês também. Isso. Eles adoram colocar essas coisas. Então tem altas referências ao mundo pop no geral, assim. É bem legal isso. Interessante. Na época da TV Manchete, a gente via muitas vezes sem entender uma ordem cronológica. Qual a sensação de ver em streaming na ordem correta? Quanto melhor a experiência? Você acha que vale a pena? Muito. Eu acho que Tokusatsu foi feito para streaming, porque são 50 episódios. Na TV aberta é muito complicado de você conseguir acompanhar isso tudo, né? Claro, é legal porque a TV aberta vai atingir um outro tipo de público, mas a sensação de você ter ali tudo certinho, tudo bonitinho para você assistir, inclusive ter o final, porque muitas vezes não passava o final... É muito gratificante para quem é fã. Quem tava lá vendo na TV de tubo, esqueci o horário, tava atrasado, perdi o episódio e nunca acabava. É uma sensação deliciosa. Você chegava lá de repente, não, mas calma, eu já vi esse episódio de novo. Não... Fora que passava fora da ordem, às vezes reiniciava a série. O Kamen Rider Black mesmo, se eu não me engano, ele não passou o final, o último episódio, alguma coisa desse tipo. Então, assim, a pessoa demorou muito tempo para ver o episódio final da série. E hoje em dia, muitas das séries, de uns 10 anos para cá, eles começaram a fazer algumas delas numa estratégia de episódios duplos. Então, no primeiro episódio aparece o monstro, eles começam a saber sobre aquele monstro, investigar, e aí acaba, tipo, continua no próximo episódio e vão destruir o monstro só no próximo. Então, ainda tem essa coisa de você poder ver na ordem exatamente para fazer algum sentido também. Isso aí. Né? Bem. Qual herói daquela época seria o John Wick da atualidade? Um sinistrão. Adorei essa pergunta. Isso. Olha, eu acho que assim, deixa eu pensar aqui bem. O Tsurugi dos Changeman, porque tem uma cena específica que ele cai na porrada legal com o vilão, então eu acho que ele na mão ali, ele é militar e tudo, então eu acho que ele sabe lutar com armas, eu acho que ele seria um bom exemplo disso. Mas, daquela época, quem mais? O Gavan era muito... O Gavan era incrível. O Gavan, ele tinha um pouco eles todos têm, né, na verdade, um pouco de alívio cômico, porque, né, como eu não falei, é um público infanto-juvenil, mas mesmo assim, ele é um detetive espacial, são 3 detetives espaciais, ele é o principal. E esse também, é solitário e tudo, e é um ator muito famoso. Até hoje ele é bem
figurinha carimbada aí nas O, comemorações, o Kenji Oba. o ator que Ele é fez bem o famoso. Gavão Kenjoba, ele apareceu até no filme do Tarantino, se eu não me engano. No Kill No Bill. Kill Bill, É, verdade. ele tá carequinha lá. E aí, é assim, ele realmente, o pessoal chama ele de um dos mais fortes, porque ele iniciou uma franquia dentro do Tokusatsu, são os detetives espaciais, como a Ana falou. É. E eu acho que ele também seria um cara muito bom de De pancadaria briga, ali, de né? briga e tudo. Ele, até hoje, ele faz umas cenas e ele tá inteirão, então eu acho que ele é um bom exemplo. É verdade. Vamos lá. Acho interessante conhecer um pouco das cidades através da série. Isso acontece com vocês também? Certeza. Nossa, assim, tem uma série que a gente assistiu há pouco tempo, chama Garo, que é de uma outra produtora, e tem um episódio que eles vão andando pela cidade inteira conhecendo, porque eles estão atrás de um espírito. Uhum. Um espírito que vai abençoar a armadura deles, a arma deles, É. né? E aí, eles andam por uma cidade inteira. Inclusive, eu tenho que descobrir se é É uma Tóquio mesmo, cidade. mas Não, tem parece que é umas mais coisas históricas na antiga. cidade e me deu muita vontade de conhecer mais, assim. A gente fez quase um tour virtual, porque realmente eles andam pela cidade inteira, mostram lugares históricos, então eu acho isso fantástico. É uma das coisas que eu mais gosto de assistir em Você falou Tokusatsu. do Garo, eu acho que o Garo seria o John Wick. O Garo é o John Wick, mas é porque o Garo é mais É recente. verdade. Mas o Garo é o Mas é John Wick, antigo. com certeza. Se Com puder certeza. falar dos mais recentes, o Garo é o John Wick. Esse aí bate legal. Aí, de novo, as séries da Toei, elas têm muita coisa repetitiva, assim, até o pessoal brinca bastante, tem a pedreira da Toei, que todo mundo sabe uma cena dessa do Sentai, todo mundo alinhado e as fumaças coloridas, assim, no fundo, na hora da transformação. Tem vários Aí clichês é a pedreira da da Toei. Toei. Por exemplo, se você é um herói de Tokusatsu, se você matou um monstro, você não pode olhar pra trás na hora da explosão. Tem que ficar Tem que de fazer uma costas pose, pro fogo né? vir. Ficar aquela coisa bonita. Pro fogo voar. Ficar... Mas atualmente eles têm mostrado também, né? Tem. Mais coisas de cenários de cidade, Isso é muito tudo. legal. E é bem muito legal. legal mesmo. Tem um tour que o pessoal faz até para ir vendo os lugares que são gravados as séries. Sim. Né? Então, um amigo nosso esteve lá e em alguns lugares ele conseguiu ir e falou assim: caramba, os meus heróis estavam aqui, que emoção. Tem gente que e é uma coisa meio sem sentido, assim, porque é uma rua normal, uma curva, tem uma que é até uma curvinha, a gente até conhece. Isso. É uma curvinha, assim, que tem muita cena de perseguição de moto. Aí o povo vai lá e para na curva, tira uma foto. Não tem nada, é uma rua com grama do lado e as pessoas param pra tirar foto. É que nem a galera que gosta de filme mais pop, assim, que chega lá no cruzamento de Tóquio e fala assim, foi aqui que o carro do Velozes e Furiosos fez a curva. Isso. Eu tenho um filme que é com o Bill Murray, eu não vou lembrar qual que é o nome do filme, mas que é passado no Japão com a Scarlett Johansson. Eu queria conhecer todos os lugares que eles filmaram lá. Eu não vou lembrar o nome, não. Mas é isso, o Tokusatsu tem bem essa coisa de a gente querer conhecer os lugares porque a gente vê nas séries. É incrível. E falando assim de filmes relacionados a superpoderosos, né? Um que se destaca com certeza é a Marvel. E vocês veem muito da história que saiu na Marvel, né? Principalmente com os Avengers. Vocês veem muito dessas histórias dentro dos Tokusatsu já anteriormente? Tranquilamente. Tem uma série de coisas de características que você pode aplicar nos dois. E aí eu não sei te falar se um veio e influenciou o outro, ou vice-versa, se é um ciclo. Mas, inclusive, tem o Homem-Aranha, o Spider-Man japonês, que é o oficial mesmo. Ele até apareceu em coisas da Marvel depois, o Homem-Aranha japonês, o Supai da Mãe, que eles falam que é com sotaque. E tem séries de Sentai, que são os 5 lá coloridos, que eles chegaram a fazer, eu acho que eles licenciaram pela Marvel, porque o Stan Lee conheceu e ficou apaixonado. Então, com certeza, tem muita coisa da Marvel nos Tokusatsu e vice-versa também, é válido. Uhum. E atualmente a Toei, ela inclusive fez isso num formato dela, né? Ela renovou os detetives espaciais, esses que eu falei, os atores fizeram um reboot e fizeram um filme que une esses detetives espaciais com a equipe de Sentai e com o Kamen Rider. Aí uniu como se fossem os Vingadores. A gente brinca que é os Vingadores mesmo. Fizeram 2 filmes que é meio que essa coisa da equipe, deles se unindo aí. Isso é muito legal que a Toei faz, porque o universo da Toei ele é todo compartilhado. Então as séries tipo Jaspion vão aparecer em séries tipo Jiraiya, Changeman e Kamen Rider, tudo unido. Tem um filme que tem todo mundo mesmo. Sei lá, quantos mil heróis, todo mundo junto. É o Space Squad. É bem legal.
É bem massa, bem massa. É o Vingadores mesmo, como a Ana falou, o Vingadores dos japoneses. Qual deles vocês acham que tinha as melhores coreografias de artes marciais? Nossa, a gente tem um menininho de 1 ano e meio. E ele adora Jaspion, porque justamente por causa disso. Dos que passaram aqui, eu acho que Jaspion tinha umas cenas muito, É. muito boas. Ele fica até tentando fazer umas cambalhotas, um negócio, porque ele vê muito aquilo ali acontecendo. Ele de vez em eu moro no mesmo prédio que minha mãe mora, então às vezes a gente leva ele pra minha mãe e às vezes lá na cama dela ele fica rolando, Rolando. fazendo pose, e já com 1 ano e meio. Então, assim, eu acho que Jasper é uma que marcou aqui pelas cenas de luta. E a gente falou do Garo. É, o Garo Tem também. cenas inacreditáveis de luta, são cenas incríveis. Porque tem muita cena do Garo que ele não tá transformado e ele luta também. Sim. Então, assim, o ator ou o dublê, ele tem que lutar bastante sem a roupa, e eu acho que isso mostra mais, né, a habilidade de luta dos Sim, atores, dos dublês. Então, Garo é uma série que a gente na verdade é uma franquia, né, que a gente tá Sim. apaixonado esses dias pelas lutas e tudo mais. bom saber. Já sei que se for pra eu me viciar em alguma coisa, já sei em qual vai ser. Ó, Olha, e é esse tem no bacana. streaming, inclusive, então é uma boa opção. Show. Quais vocês mais brincaram ou fingiram ser? Changeman, com certeza. Com certeza. Eu Gente, tenho várias fotos de criança fazendo a pose do Change Pegasus. fazia com a mão pra trás, fazia o pega. E você foi. Eu acho que é Changeman Change. também, porque na época do que eu me lembro de ter assistido na televisão, era o que tinha mulher, né? O que tinha menininhas, era o que tinha era uma rosa, era rosa com branco e branco com rosa, né? Eram duas, a Change Fênix E a Change Marmaid. Então, acho que eram as que eu me sentia representada ali, que eu brincava mais, eram elas. E outro, com certeza, pra mim, foi Power Rangers. Quando tinha adormecido um pouquinho essa febre dos super-heróis Aí coloridos. voltou. Quando voltou com Power Rangers, todo menino queria ser o Tommy, não queria ser o Jason. Pois é, isso é uma coisa. Ó, E ele Power ficou Ranger na eu franquia peguei. há muito tempo. Foi uma Power época Ranger que eu era peguei. demais, sim. Eu era maluco com Power Ranger. Eu fui no cinema, fiz meu pai ir no cinema comigo umas 4 vezes pra ver o filme. Filme ruim. Filme mais ou menos. Mas na época eu achei o melhor filme do mundo. Cara, é engraçado, né? Porque assim, quando a gente pega, e eu já fiz esse experimento também, de pegar alguma coisa que eu adorava muito quando eu era criança, e eu assisto hoje em dia, eu falo, gente, que merda. É. Por que eu gostava disso? Isso é uma experiência que a gente tem com o Tokusatsu também, porque aí, às vezes, até alguns anos atrás, a gente só tinha visto na manchete, na década de 90, aquela coisa, beleza. Aí nós, para gravar os podcasts, nós revemos as séries, porque não tem como a gente falar só daquela experiência anterior, né? E tem hora que você vê e fala, meu Deus do céu, como que 50 episódios tá difícil de passar. Tem outros que se... E tem outros que se mantêm. Se mantêm incríveis, bem, assim, mas tem bem uns que mesmo. realmente, com o tempo, ficou muito datado mesmo, com certeza. É porque efeitos especiais a gente nem entra no mérito, Não. né? Porque o efeito especial é aquele antigo mesmo, não tem jeito. Isso. Qual Tokusatsu merecia um remake? Puxa vida, a gente sempre pensa nisso e por mim todos, mas assim, deixa eu pensar um específico. Ó, um que eu gostaria muito de ver um remake é o Jiraiya, porque ele tem uma Olimpíada de ninjas, que é o tipo, ele vai enfrentando... É uma competição, Uma né? competição, ele vai enfrentando todos os ninjas, e eu acho que é uma série muito rica em detalhe, tem muita coisa legal, e seria um remake agora com os efeitos que a gente tem agora, com essa coisa de mais... da gente estar mais mundial com a internet. Eu acho que em vez dele enfrentar só os ninjas, ele podia enfrentar vilões ou rivais de todos os países, cada um com sua habilidade. Eu acho que ia ser incrível, incrível. E tem uma comédia muito boa. A comédia né? do Jiraiya é muito Aí o divertida. Jiraiya é uma série que envelheceu bem por isso. Porque ela tem um alívio cômico bem marcado e muito legal. É muito legal pra gente assistir depois de mais velho, também é muito bom. Eu acho que remake pra mim seria Cybercops, que eu acho que sim. merece. Cybercop também é uma série Cybercops merece um carinho maior do que teve, que também é uma produtora que não é a Toei, é uma produtora pequena, um pouco menor. Pequena não, deve ser um pouco menor, né? Mas Isso. a gente vê, você consegue ver a falta de talvez de um recurso financeiro mesmo, que a ideia é muito boa, Se alguém o visual é muito bom, mas talvez faltou um Se alguém que fez um filme da Marvel pegasse Cybercop pra fazer um remake, eu acho que ia ficar assim... Ia ficar muito incrível, bacana. incrível mesmo. O roteiro é sensacional. E assim, vocês comentaram do Jiraiya e do Cybercops. E, cara, o Jiraiya meio que já tá num nicho que tá mega aprovado, né?
O Nicho Ninja tá muito em destaque. Sim. Esse não tem erro, né? Não tem erro. É um tema recorrente. É igual que a Toei sempre vira e mexe, ela faz, e o povo reclama. É ninja, samurai foi uma vez só, né, eu acho. Mas essa coisa. Ninja e dinossauro. Sempre. Todos os anos, vai passar uns 3, 4 anos, dinossauro Mas, de novo. assim, E o pessoal adora. Quem não gosta de um Do dinossauro? dinossauro gigante, né? Porque não é um robô dinossauro. Ó, o Switch comentou aí que Cybercops é da Torro. Torro, Isso, Torro, aí. exatamente. Ela também é uma outra produtora, né? E ela faz séries legais. E na época eles estavam muito sem recurso para fazer. Então a série foi até um pouco menor do que o normal. E tem uma história triste envolvendo um dos atores principais, que depois da série ele se matou. E tem gente que diz, que é frustração da série. Ele acreditava muito na série, ele se cobrava muito. E dizem que parte da depressão dele tem a ver com a série também. Entendi. E assim, a gente já falou que muitos você consegue ver ambientes do Japão, né? Assim, Sim. coisas características e também traz um pouco da história, né? Da cultura japonesa. O que da cultura, assim, que vocês veem no Tokusatsu, que se bobear foi o que trouxe o encantamento para vocês para esse universo, ou que faz a pessoa aprender mais ainda sobre a cultura japonesa? Nossa, legal essa pergunta. Eu acho que a primeira coisa que a gente aprende lá no Tokusatsu é duas coisas que eu acho que no Japão funcionam bem legal, bem assim, direitinho. Primeiro é respeito, que eles têm uma coisa muito, muito respeitosa com os mais velhos, com as crianças, né, com o próximo no geral. E a outra é a coisa de você ser forte, perseverar e trabalhar em grupo. Porque até mesmo um herói como o Kamen Rider, que é isolado, que é um solitário, ele tem sempre alguém ajudando. Um companheiro, uma equipe, né? E essa coisa é muito um retrato do Japão mesmo, né? Quando tem as tragédias lá, como eles trabalham em grupo, como eles se ajudam. Então eu acho que isso é a principal característica do Tokusatsu relacionado a cultura japonesa no geral. Fora a culinária, né? Porque cada episódio eles estão fazendo uma coisa diferente e a gente lambe a tela assim, me dá, eu quero. O Kamen Rider teve uma época que era café. Todo Kamen Rider tinha que ter um café. Alguém era dono de um café e esse café tinha alguma coisa com a história, e aí era aquela monte de coisa, de comida, de Tem doce. até um café dos Kamen Rider lá, né? Todo temático com o Kamen Rider lá no Japão. Não sei se ainda tem, há muito tempo. Um amigo nosso foi e contou pra gente que é todo temático do Kamen Rider. Eu acho que o que você falou da cultura é basicamente isso. O que eu acho que é muito interessante também é disciplina, sabe? Eu acho que todos os heróis sempre eles estão relacionados a essa questão da perseverança mesmo, de não desistir, né? Enfrentar, igual eu falei, enfrentar o mal, é a luta sempre do bem contra o mal, independente do tema, da cor, da roupa que está usando, é sempre o bem contra o mal. E essa coisa da disciplina. Antigamente a gente tinha mais, eles mostravam mais os personagens treinando para se tornar aqueles heróis. Hoje é um pouquinho mais rápido, mas mesmo assim, no decorrer dos episódios, sempre vai mostrando essa coisa de como eles têm um papel de herói e eles têm que representar aquilo ali para o público e na história também, né? Eu vejo que, cara, não só com Tokusatsu, com anime, sério, tudo que vem do Japão, gente, pode vasculhar que tudo que está sendo mostrado tem um quê de verdade, o local existe, isso. tem história mesmo, né? Então vocês falaram aí, a perseverança é muito forte, tanto que você vê que a maioria dos Tokusatsu, dos heróis, eles representam alguma coisa ninja, e o ninjutsu vem, né? A tradução do ninjutsu é a arte de perseverar, né? Então, assim, caramba. Olha aí. Tudo tem conexão, né? Fantástico. Tudo. Sim. É tão incrível que eu tenho eu tô assistindo um anime que é baseado num Tokusatsu que chama Gridman. E ele tem uma hora que eles mostram um trem, e eu falei assim, nossa, mas isso é muito, muito. Parece que eu tô vendo uma foto. E aí eu fui pesquisar, e era realmente, eles pegam fotos de locais e desenham em cima. Olha, que legal. Que legal. Isso é incrível. Ó, National Kid já era visto como Tokusatsu?
Sim, sim. Qualquer série, assim, depois do Godzilla, o pessoal já via como Tokusatsu, já entendia que era realmente uma coisa de herói, daquilo, era encarado como Tokusatsu. Isso também é muito interessante a gente falar, perguntou da cultura e tudo. O Godzilla, muitas vezes as pessoas acham, é só um monstro gigante que vai destruir a cidade e tudo mais. Nesse filme atual que eles fizeram também agora, já é uma produtora americana, não sei qual é, eu não tô lembrando o nome. Legendary, eu acho. Legendary, isso. Eles mostram isso e sempre ficou muito claro em todos os filmes do Godzilla antigo. O Godzilla ele é estritamente ligado a questões ambientais. Era o medo que o japonês tinha na época, já era pós-guerra, da destruição, até da questão da guerra também, mas principalmente da destruição ambiental. Isso. Então o Godzilla ele vem para o mundo dos seres humanos, ele vem para a Terra, para as coisas, e os outros monstros, os outros kaijus também, exatamente porque tem alguma coisa, o equilíbrio tá errado. Tem alguma coisa errada no equilíbrio do planeta e aí esses monstros começam a emergir. Então é uma forma de representar esses monstros, né, que seriam esses danos ambientais, né, que estavam sendo causados. Tanto é que a gente torce sempre pro monstro nesses filmes, porque eles que estão certos, foi a gente que destruiu o lugar deles, sabe? Que tema atual, então, né? Totalmente. É um tema muito atual. Porque, quanto tempo a gente já fala de dano ambiental, né? Mas aí a gente passa por um momento em que a gente fica enclausurado e o planeta volta a funcionar numa normalidade muito maior, né? Aí tu vê quem tem várias fotos, né, com essa coisa da quarentena mostrando lugares que a natureza tá tomando de volta e tudo. A coisa do ar também tá ficando mais. Eu não duvido que se mais poluído, uns 3, 4 meses de quarentena a gente vai ver uns monstros gigantes passando indo embora, nas cidades. No quesito enredo mais dramático, qual vocês elegem como ganhador? Ou, se difícil, um top 3? Nossa, um top 5 ou 20, assim, seria ideal. Mas top mais 5, dramático. Top 5, vamos lá. Top 5. Vamos lá. Tem o Jetman, que tem um enredo incrível, uma dramaticidade muito forte, né? Envolve perda de gente e tudo mais. Não quero entrar em muito detalhe para quem não assistiu. Não dá spoiler. Não dá spoiler. Tem uma dramaticidade muito grande. Eu acho que Kamen Rider Blade, o pessoal fala que se quer chorar é assistir Kamen Rider Blade, que o final é pra você sair arrastado de triste. Eu acho o Kamen Rider Foz, que é esse que eu dei o exemplo, que é da escola, por mais que pareça uma bobagem, assim, mas a gente se identifica muito com o personagem. E chega no final, tem muitas essas coisas quase todos têm, mas do sacrifício, né, de um se jogar na frente pelo outro. E essa série, no geral, fala muito sobre amizade. É uma amizade, e é uma coisa bonita, porque é uma amizade pura, assim, uma amizade quase infantil, porque eles são adolescentes mesmo. Mas a meta de vida dele é ser amigo de todo mundo da escola. E depois depois de todo mundo do mundo. Mas, assim, é uma premissa muito básica e muito simples, que chega no final, do jeito que ela é desenvolvida. Eu chorei em vários episódios. Então, pra mim, um drama. É bem falando dos que passaram aqui, a gente citou já o Cybercops. E ele também. Os episódios finais ali são tão tristes, mas tão bonitos também. Então tem muita coisa, né? E o Flashman, né, que tem uma contagem regressiva. Desde o primeiro episódio, ele tem uma contagem regressiva. Eles ligam o relógio. Essas crianças, são 5 crianças. Eles não podem ficar na Terra por muito tempo. Então você vai ficando tão aflito com aquilo a cada episódio, porque eles precisam resolver as coisas não acontecem do jeito que eles querem. E tem que voltar pro planeta deles, senão vai dar ruim. Pessoalmente, agora esse é só pra mim, no Changeman tem um episódio sobre um cavalo. Isso é verdade. Que eu reassisti isso tem um tempinho e eu falei assim, quando eu era menina eu fiquei muito... Cara, vida adulta, quando a Ana olhou pra mim, eu tava com o olho cheio d'água. Chorar. Então, assim, acho que cada um pega de um jeito, pega num tema, mas esses que a gente falou realmente tem uma carga dramática bem forte. Já assistiram Ryujin Mabuyer? É um tokusatsu okinawano, é meio comédia, mas o legal é que retrata muitos aspectos culturais de Okinawa. Não assisti, gostaria muito, já quero o nome aí, por favor. Depois eu mando para vocês. Manda, por favor.
Eu vou mandar o nome aqui, que foi o Teruya que mandou essa pergunta, com certeza. Porque ele teve aqui um bate-papo sobre Okinawa, né? Então, excelente. Nossa, muito Já legal. quero a dica. Isso que você falou na pergunta sobre ser mais divertido, tem umas séries agora que têm aparecido que são muito... Elas são metalinguísticas, assim, vamos dizer. Porque tem uma que chama Akiba Ranger, Sim. que é uma sátira sobre os fãs de Tokusatsu. E aí eles brincam com todos os clichês. Então... tem cenas hilárias. E essa assim, ela é bem pontuada no lugar também. Ela acontece em Akibahara. É Akibahara? Akihabara. É assim que pronuncia. Akihabara. É difícil falar. Akihabara. Eu sempre confundo. E aí, por exemplo, aquela coisa da explosão que eu falei. Quando explode, tem um deles que sempre assusta. Assusta! Meu Deus do céu, eu esqueço da explosão. Então, assim, tem uma brincadeira com tudo isso. Né? É porque tem um que é muito fã. Ele sempre sonhou. E aí ele vira... A outra, ela nunca ouviu falar, não sabe o que é Tokusatsu, né? Mas de alguma forma ela se envolve e também vira da equipe, transforma. E uma outra que é uma menina, ela é toda otaku, ela faz cada episódio, ela tá com um cosplay diferente. Então pra ela, tudo é lindo. Se ela se transformou, tá maravilhoso. É tudo kawaii. Aí essa que não queria nada, toda vez que transforma, explode, ela assusta e fala, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí ela tá assim... Olha só, se a gente matou um monstro agora, por que ele vai ficar gigante? A gente nem tem robô. E aí eles têm que fazer uma vaquinha para arranjar um robô. Aí o carro vira robô. É muito divertido. É bem divertido. É bem metalinguístico. Então tem séries divertidas também. Agora eu tô bem curioso para ver essa aí que teve a indicação. Depois me manda, por favor. Eu também quero ver. Pode deixar. E vocês me lembraram de uma situação muito engraçada, né? Eu não sei como é que é, eu acho que aí não, mas aqui no Rio, carnaval, a gente tem mania de se fantasiar. Né? Uhum. E aí, há um tempo atrás, eu comecei a me fantasiar de quê? De Chun-Li. Né? E aí eu saía de Chun-Li. E aí as pessoas começaram a sair com a gente, todo mundo começou a se fantasiar muito. Né? Então, assim, hoje eu saí de Chun-Li, meu irmão sai de Akuma, a namorada dele sai de Kami. E aí teve um ano que um amigo nosso saiu de Power Ranger. Vermelho. Nossa. Ele é lourinho. Cara, como as pessoas gritavam assim. Faz sucesso, não faz? É verdade. Faz muito. A gente já foi também uma vez na festa fantasia, né? Foi. E aí tinha premiação e tal, então a pessoa se dedicou, foi lá e alugou a fantasia com capacete, com tudo. E mexeu na fantasia, ele alterou. E aí todo mundo só queria saber daquela. Os outros que foram com carinha pintada, com não sei o que, ninguém queria saber. Queria saber, todo mundo queria tirar foto com o Power Ranger. Foi de Tommy branco, branco, né? Foi o branco. Nossa, cara, foi uma coisa, um evento. Todo mundo queria tirar foto. Mas tá vendo? Tem um monte de gente que curte e não, assim, não sabe, né? Fica aquela coisa guardada na nostalgia da infância, né? Quando eu converso com o pessoal, eu falo assim, olha, eu tenho um site, um canal no YouTube, um podcast sobre o Tokusatsu. O que é isso? Jaspion. Eu adoro! Jaspion, Jiraiya Changeman. Nossa, adoro. Vê assim mesmo. Como vocês fazem para lembrar de todos os Tokusatsus que assistem? É tanto monstro e coisa acontecendo. Ó, eu vou falar bem pertinho. A gente não lembra. O que a gente faz? Eu tenho um caderno gigante que cada episódio que eu assisto eu anoto o nome do episódio, o nome do personagem, o que aconteceu. As coisas mais relevantes que vão acontecendo, a gente vai anotando. São 50 episódios, tem 50 monstros diferentes, né? Vezes 40, porque situações. Cada franquia tem 40 séries diferentes. Então, assim, realmente tem uns que marcam, que a gente acaba pegando o nome, mas no final a gente acaba tendo que marcar, anotar, tirar foto, dar o print, porque realmente é muita coisa. Aí demanda um pouquinho, né, para produzir o conteúdo, demanda um pouquinho de pesquisa, né, gente? Essa pesquisa que eu digo é isso, é anotar, exatamente a gente tenta sempre fazer nos podcasts e nos vídeos, fazer assim, olha, esse aqui é legal porque esse aqui é uma referência a não sei o quê, olha, esse tema é bacana porque é um tema que está falando sobre o meio ambiente, sobre a amizade. A gente sempre tenta puxar alguma coisa assim para ficar mais interessante. No podcast, como não é visual, então às vezes ficar falando muito nome é complicado, a gente às vezes inventa uns apelidos divertidos. Por exemplo, vamos supor que tem o Force, que é um Kamen Rider que tem a ver com espaço, e ele tem uma cabeça pontiaguda. A gente chama ele de cabeça de foguete, por exemplo. Aí todo mundo já sabe o que é, porque fica mais fácil de lembrar. Né? Porque ainda mais no podcast, que não é visual, então é difícil falar vários nomes em japonês. Sim, que a gente não domina a língua. A juventude, a gente é mais velho. A juventude sabe qual a cor do sapato que o fulano usou no episódio 37. A gente não consegue mais. Infelizmente a idade chegou.
A gente às vezes se olha e fala, velho, a gente vive num mundo que tem um monte de menino fazendo meme das séries. Da série, uma produção de meme diária, assim. Todos os dias, passa um episódio, toda semana passa um episódio, a semana inteira fazendo meme com os prints do episódio. Eu falo, meu Deus. É o que eu sempre falo, a gente tá ali de gaiato, porque as séries são pra juventude e juventude mesmo. Qual a melhor série de Giant, Hero, Starman ou Ultraman? Eu já até sei quem perguntou isso. Foi o Agente 88, se eu não me engano. Cara, eu quero dar um abraço pra esse rapaz, porque ele tem 13 anos, ele faz conteúdo, ele faz série, ele desenha e tudo mais. Ele é incrível. Tá colocando no YouTube, bacana. Respondendo a pergunta, eu gosto muito mais de Gridman, mas eu acho que o Ultraman é muito mais relevante e importante. É da mesma empresa, inclusive. Mas eu tô assistindo Gridman e tô tendo um carinho maior ainda do que eu tenho pela franquia do Ultra no geral. Uhum. Eu também, é igual vocês falaram, como vocês lembram de todos os tokusatsu que vocês assistiram, mas vale lembrar que a gente também não assistiu todos que existem. Exato. Porque, como ele falou, é muita coisa. Só Kamen Rider são 40 anos. Super Sentai, acho que agora já é Super Sentai 40 e Kamen Rider 45, uma coisa assim. Muito. Mas a família Ultra, que também é desde a década de 70. E então, assim, esses são os pilares, né? Mas tem série que não são desses grandes, que tem assim, nossa, a gente, na nossa vida inteira a gente não vai conseguir assistir. Muita coisa. Gente, eu fico assim, eu tenho aquela aflição da lista não concluída, sabe? Do check não feito. Meu Deus. Exatamente. Eu tenho um aplicativo que eu marco os episódios que eu tô assistindo e, cara, dá uma tristeza ver a quantidade que falta pra eu assistir. É muito triste. Tem vezes que eu tenho vontade de desinstalar o aplicativo. Pra não ficar me julgando na cara. Qual o tamanho da comunidade Tokusatsu no Brasil? Vocês têm ideia? Pequena e gigante ao mesmo tempo. Ela não é muito grande, igual a comunidade de anime, nem se compara, mas faz um barulho que é inacreditável. É inacreditável. Tanto que quando começou, há pouco tempo, a Band começou a passar o Jaspion, Jirai e Changeman. De novo? Nesse horário que tá vago, por causa do futebol, né? Domingo aí. Virou Trend Topics no Twitter rapidamente, assim. Começa a passar, o pessoal começa a twittar, Jirai na Band, Jaspion na Band. Então não é uma comunidade muito grande, mas é uma comunidade muito apaixonada. E ela é uma comunidade um pouco, assim, de pessoas específicas, igual a gente tá falando. Tem gente que só gosta disso, Jiraiya, Jaspion, se vou passar 1000 vezes na televisão, vai ver 1000 vezes, igual a gente dá o exemplo do Chaves. 1000 vezes que vai passar, 1000 vezes a pessoa vai assistir e vai curtir aquilo ali. Agora tem outras pessoas que já tem ali uma meiuca, gostam mais de umas coisas dos anos 2000, começo dos anos 2000, e tem gente, igual a gente também, que vai seguindo até, e gente mais jovem que a gente, que já tá nessas séries mais novas e não quer saber do que tá pra trás, não. Quer saber das novas, o que vai vir pra frente e pronto. Inclusive tem até rixa entre os fãs, né? Tem os fãs antigos que a galera nova acha meio chato, tem os fãs novos que não gostam dos antigos. Não gostam dos antigos. Não, na minha época era muito melhor. Agora, não, os riders antigos são chatos. Então repetitivo. Tem rivalidade dentro da comunidade. E você falou de um aplicativo que você anota. Isso é uma coisa que você lista pra você e você checa lá o que você já viu? Ou existe um aplicativo de seriados de Tokusatsu que você pode ir, tipo, marcando? Tipo, sei lá. Eu uso um aplicativo que é para séries no geral, né? Então eu marco as séries ocidentais e orientais que eu assisto lá. Mas lá não tem tudo, assim, por exemplo. Tem as séries mais famosas, tipo Super Sentai, Kamen Rider, Ultraman, você acha. Mas umas séries mais obscuras, vamos dizer assim, você não encontra nesse aplicativo. Eu nunca encontrei um aplicativo para marcar essas séries diferentes, assim, mais diferentes. Eu nunca encontrei, infelizmente. Aos desenvolvedores de aplicativo, hashtag fica a dica, hein? Olha aí. Pagaria fácil. Facilmente. Essas séries traziam um entretenimento, mas em questão de mensagem importante para o público, elas possuíam? Sempre. Com certeza. Sempre você traz alguma coisa de positivo nas séries. Eu acho que eles veem isso até como uma obrigação, sabe? Trazer um conteúdo que não seja só diversão e entretenimento, assim, mas uma mensagem, porque eles têm uma responsabilidade. Eles estão falando com crianças e pré-adolescentes ali. Então, tudo, assim, eles mostram a importância até de você recolher o lixo do chão, sabe?
tudo tem relevância, tem uma mensagem boa por trás. E sempre assim, os episódios sempre são. Antigamente tinha mais, mas hoje ainda tem. Igual, o herói encontra uma criança, essa criança está com algum problema, esse problema dela está relacionado a alguma outra coisa maior que vai deixar essa mensagem. E são sempre essas mensagens, como a gente falou, né? De disciplina, de pensar no próximo, de como ajudar o próximo. Então, acho que são esses tipos de. E tem uns com essa pegada bem ambiental também, que além do Godzilla tem o Spectrum Man, que também é dos anos 70. Eu acho que é. Ele é um herói bem único, a cabeça dele no formato único, ele é dourado, assim, bem, bem bacana. E tem essas coisas bem assim também, de amizade, união, as próprias equipes são prova disso, né? Cada um na equipe tem um papel diferente, Isso. então é bem nesse Todas elas sentido. têm uma mensagem. Até assim, o Garo, por exemplo, que a gente falou que é um pouco mais adulto, tem até nudez na série. Tem. E ela também tem uma coisa do tipo, você acreditar nos seus sentimentos, você se doar para outras pessoas. E onde vai existir a sombra, vai ter a luz. Ele é o cavaleiro da luz, né? Então a gente ele carrega isso. pode pegar até a situação que a gente está vivendo agora, né? Tem a parte das sombras, que a gente está numa pandemia e tudo mais, mas tem a luz de você esperar, ter esperança que vai passar e tudo. Então dá para fazer essa reflexão com a série. Sim. Bem legal. Sim. Onde a gente consegue achar essas séries dessa época? Só no YouTube? Ótima pergunta. Tem Pode falar o nome dos streams? Pode, né? Pode. Tem série de Tokusatsu na Netflix, tem série de Tokusatsu no Amazon Prime e tem série de Tokusatsu... Acho que ainda tem no Crunchyroll, que é um outro serviço de streaming de anime. Mas especificamente as da Manchete, no Amazon Prime tem várias. Tem várias. E no YouTube, aqui no Brasil, elas são licenciadas, que está passando na Band, né? Elas são licenciadas pela Sato Company. Então, a Sato Company também disponibiliza, acho que quase todos, né? Tem bastante coisa. Todos os episódios, pelo menos dessas três, o das Jaspion e Changeman, pelo menos, tem bastante coisa no YouTube. Agora, no comecinho da quarentena, a Toei também criou um canal internacional. Obrigado, ela liberou. Porque depois de 1000 anos a gente estava esperando porque isso. Porque é sempre assim, você vai querer assistir um negócio, não é disponível para o seu país. Então tem bastante coisa da época no canal da Toei, é o canal internacional da Toei, você encontra bastante coisa no YouTube também. Com legenda em inglês. Tem uma série agora que está com legenda em português. Tem, eu acho que... É o Kamen Rider? É o Black? Não, eu não sei qual que é, mas tem uma série que o Kamen Rider Shin, eu acho. O Shin, tá com legenda em português também. Tá com legenda em português, mas as outras é legenda em inglês. Então, para quem entende inglês, é uma boa opção. A Netflix tem alguns tokusatsu também. E pra quem quer fazer alguma assinatura desses streaming, qual que vocês recomendariam? Assim, cara, esse aqui Amazon. Tem mais. Amazon. Amazon, porque a Amazon tem os da Manchete, que passaram vários da Manchete, e tem algumas coisas novas, tipo o Garo, como eu falei. E tipo o Kamen Rider Amazon. E o Kamen Rider Amazon, que é uma parceria junto com a Amazon. Porque antigamente tinha o Kamen Rider Amazon, que era sobre a Amazônia. Também sobre a Amazônia, um rapaz, e ele é meio Mowgli, menino lobo, e ele transforma, a armadura dele é toda, fala animalesca, né, e tudo. E aí, com uma parceria com a Amazon, eles fizeram o Kamen Rider Amazons. Que é uma releitura. Não é nem um remake, é uma releitura É uma mesmo. releitura. E foi em parceria com a Amazon. Então seria bem legal quem quiser assinar o Amazon. E esse é bem gore, assim, bem uma pegada meio de terror, assim, a transformação, as coisas, uma sangueira. E tem Ultraman também, tem o Ultraman Orb também na Amazon. Então tem um pouquinho de cada coisa. Vocês também anotam não sei se é isso, EPs do Starman? Não, aqui eu sei do que você tá falando. Deve ser os episódios do Ultraman. Eu acho que é isso. Mas, assim, Ultraman, tudo que a gente assiste, a gente anota. Eu anoto cada episódio, eu tenho que anotar alguma coisa pra lembrar, porque na hora de gravar são, como eu falei, 40 e poucos episódios, 50. Então, todo episódio eu anoto, marco o que foi relevante naquele episódio e tudo. Tem cadernos e cadernos, porque não gosto de anotar no celular. Eu acho que anotando velho aqui falando, eu acho que anotando no papel mesmo você lembra melhor. Dizem que decora melhor quando escreve. Né? Pois é, eu tenho essa opinião também. Anoto. Agora, sim, vocês já pensaram em fazer tipo um IMDb do cinema dos Tokusatsus?
Já, inclusive tem uma data, um banco de dados lá no Japão, mas não é uma coisa que é pública assim, existe, mas eu tinha vontade de ter uma coisa assim. Wikipedia, sei que existe a Wikipedia, tem né? a Wikipedia, tem umas wiki das É séries, o Wiki da sabe? série. Kamen Rider Wiki, isso existe já, mas eu queria um negócio que Super Sentai reunisse Wiki. tudo, você não precisar entrar naquela pra descobrir, sabe? Seria igual você falou, um IMDb da série seria genial. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Alô, produtores, como você Pois falou. Alô, galera que gosta de programar! Isso, por favor. Ó, eu tô com dinheiro pra dar pra vocês que não estão fazendo. Muito bom. Ó, tá contando dinheiro. Tô com dinheiro. E o que vocês acharam do Ultraman na Netflix? Olha só, todo mundo tá falando desse Ultraman na Netflix e assim, tá dividindo opiniões. É animação? Tem gente que tá achando incrível, mas tem gente que acha que é muito moderno pra ser Ultraman, sabe? Então, assim, tá dividindo o público. No geral, com todo mundo que eu conversei, os elogios têm sido maiores do que as críticas. Então, eu acho que é uma coisa legal para assistir, porque é uma releitura, é diferente. Então, se você for de coração aberto, só sai ganhando. Entendi. E assim, pra quem curte Tokusatsu, tá procurando voltar a assistir, qual que vocês recomendariam pra pessoa falar assim, vou começar agora? Ótima pergunta também. Aí eu vou dividir assim, ó. Se você quer uma coisa mais adulta, procura o Garo. Se você quer relembrar e ao mesmo tempo conhecer coisas novas, tem uma série incrível que chama Gokaiger. Que ela faz o quê? Ela tem o poder de usar as formas antigas. Então, por exemplo, os personagens conseguem se transformar nos Changeman, conseguem se transformar nos Flashman. Eles usam os poderes dos Changeman, dos Flashman. Ela é uma série comemorativa, então tem a equipe fixa, o tema deles é piratas, e eles vão pegando os tesouros, e esses tesouros que dão a eles a habilidade de usar os poderes dos outros. Então, aí o que a Toei fez? Foi trazendo atores antigos. Então você vê vários atores antigos, fala, meu Deus, aquele... Então é uma oportunidade de rever as que você viu quando pequeno e de conhecer, porque eles fazem menção a todas as outras. Então é uma oportunidade de conhecer várias séries novas em uma série só. Então eu acho que é bem, bem legal para isso. E a última pergunta, vocês estão ansiosos para o novo episódio do Starman? Starman é o menino que eu falei que faz as séries. Claro, a gente tá sempre ansioso, porque é incrível ver um menininho tão novinho fazendo conteúdo já de Tokusatsu na internet. A gente tá ansioso para ver Starman. Muito bom, muito bom. Olha, eu vou falar pelo nome Patrine Fire, porque foi o que... Legal, ótimo. A gente tá... Muito obrigada por compartilhar um pouquinho mais assim, desse conhecimento que vocês têm, né? Muito além do que aconteceu aqui sobre Tokusatsu. E galera, quem quer aprender mais, quem quer descobrir o universo do Tokusatsu, quem quer ver os erros e as reflexões e destinos e tudo que vocês podem conhecer sobre o Tokusatsu, não esquece de seguir o Senpu Tokusatsu, acompanhar o podcast e o YouTube. Muito obrigado pelo convite. A gente tem uma amiga que segue vocês, então eu queria deixar um abraço para Débora. E é muito legal o trabalho que vocês fazem, é incrível também. Então, já sou fã. Nós ficamos muito felizes de participar. Obrigado pelo convite. Uma hora você vai lá no Sempu conversar com a gente também. Pode deixar. Se eu conseguir conversar sobre alguma coisa assim, né? Claro, não. A gente gosta sempre de falar do Japão no geral também. Verdade. Tem podcasts para isso. Então seria bem legal se você puder participar com a gente também. Fica o convite, as portas estão abertas. Convite aceito. Muito obrigado, viu? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo o bate-papo. Acho que tirou muitas dúvidas para quem ama, né, o universo do Tokusatsu. Agora tem a oportunidade de voltar a assistir ou de se aprofundar ainda mais, né, com o pé direito. Que isso, a gente que agradece. É só um pouquinho. Se a gente... Não, tem muita coisa. Tem muita coisa. Se a gente conseguiu atingir alguém, fazer alguém assistir mais uma série, a gente já está muito feliz. Muito bom, gente. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigado, valeu.